Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 29, e o versículo 30, Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o fardo do Senhor é leve. A palavra que eu quero destacar aqui em Mateus 11, 29, é a palavra que Jesus diz: aprendam de mim. Homem nenhum tinha e nem tem autoridade para dizer: aprendam de mim. Aprender de mim, o que Jesus quis dizer com isso? Para o homem encontrar a Deus, para o homem ter o descanso na alma, para o homem ser livre do fardo pesado do pecado, para o homem encontrar a esperança que ele precisa para ser livre de um perigo, de uma situação miserável, ele precisa aprender de Cristo. Porque Cristo é quem trouxe a graça e a verdade para o homem perdido conhecer o caminho para chegar a Deus. A revelação de Deus, por onde o homem vai ter o conhecimento do meio de salvação que ele precisa, da esperança que ele precisa para sair de um tão terrível juízo, condenado, para ele ter o conhecimento para o caminho que dá acesso a Deus. O homem só vai ter esse conhecimento por meio de Cristo. E Jesus vai dizer: aprendam de mim. O que é que Jesus está dizendo quando ele expressa-se dizendo: aprendam de mim? Porque tudo de Deus que você precisa conhecer para ser bem-aventurado e sair da miséria, da condenação, está em Cristo. Está em Cristo, naquilo que Cristo veio revelar pelo Evangelho. E nós temos que aprender de Cristo. Aprender o quê? O caminho, aonde devemos ter vida com Deus, aonde encontraremos salvação, aonde encontraremos a paz e o descanso na alma para com Deus. Nós precisamos aprender de Cristo. Com a vida prudente de bem-aventurança, nós precisamos aprender de Cristo. Então, eis aí o que Cristo vai dizer: aprendam de mim. Então, Jesus, ele levou à humanidade o conhecimento de Deus. Ele trouxe, aliás, para o mundo o conhecimento de Deus. Jesus veio ao mundo e trouxe para a humanidade a esperança do homem de salvação. Jesus veio ao mundo e trouxe para a humanidade o conhecimento por onde o homem vai receber a remissão dos pecados e ser livre da condenação e da culpa do pecado. Agora eu pergunto: Jesus ensinou isso para o homem encontrar e ter o conhecimento? Aonde? Por onde? Tudo que Jesus levou para o nosso conhecimento, para entender e conhecer por onde chegar a Deus, não foi ali, nem aqui, nem acolá. Não foi por religião, por igreja, ou por nenhuma vida de prática, de devoção, de sacrifício religioso. Jesus, tudo que ele ensinou para o homem chegar a Deus, não foi por meio de ritual, de cerimônia, ou de nenhuma obrigação religiosa. Tudo que Jesus ensinou para o homem chegar a Deus e viver uma vida em paz e comunhão com Deus, foi por meio dele. Foi por meio dele. Ele disse: venham a mim, aprendam de mim, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim,
Porque Jesus é a verdade que liberta, que nós precisamos conhecer, seguir, aprender e estar firme com fé em Jesus. Por isso que ele disse: aprendam de mim. Tudo que Jesus ensinou para uma vida com Deus, se eu quiser verdadeiramente chegar a Deus, eu tenho que aprender de Cristo. Qual é o caminho? Qual é a verdade? Aonde ser salvo? Aonde servir a Deus? Aonde estar em Deus? Como adorar a Deus? Como ser aceito por Deus? Eu preciso aprender de Cristo. Não é dos homens religiosos, líderes, que pregam mentira para o povo viver preso, escravo, numa vida dependente de Deus, alienado na dependência, dentro de um lugar exclusivo chamado igreja, religião, onde eles centralizam tudo, levando o povo a entender que vida com Deus é ali naquele lugar, naquele ambiente, submisso, servindo e devotando sua vida dentro de tarefas e obrigações. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não ensinou ninguém a fazer nenhum ritual para alcançar nenhuma bênção de Deus. Nem pacto, nem voto, nem campanha. Jesus não ensinou ninguém a ser batizado dentro de um ritual de cerimônia de igreja pelo homem, para receber remissão de pecado e fazer parte do reino de Deus. Jesus não ensinou ninguém a guardar o sábado como meio de salvação para que seja o sinal de quem é o remanescente de Deus, o povo fiel que guarda o sábado. Ó. Jesus não ensinou a ninguém que essa ou aquela instituição religiosa é a verdadeira para você estar vivendo para Deus. Jesus não ensinou a ninguém a buscar e adorar a Deus dentro de nenhuma casa que chamam de igreja, templo, santuário de Deus, onde o povo vai adorar a Deus. Jesus não ensinou ninguém a isso, irmãos. Jesus não ensinou ninguém a ser dele, estando dentro de alguma instituição religiosa, a subir monte para buscar a ele, a fazer nenhum ritual, nenhum sacrifício religioso, a viver alienado na dependência, no domínio, na servidão, na submissão a nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Jesus não mandou seguir igreja A, B ou C. Jesus não mandou aprender com um pastor, com um papa, nem com um padre. Jesus não mandou ser discípulo da igreja A, da igreja B, da religião A, da religião B. Jesus mandou seguir a ele, ser discípulo dele, guardando e praticando a palavra dele, aprender dele, ser guiado por ele, estar firmado nele. Jesus não disse a ninguém: para você estar em Deus tem que estar nessa ou naquela religião. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, serão verdadeiramente meus discípulos. Pedireis tudo que quiseres e vos será feito. É como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Se você aprender de Cristo, como ele disse, aprendam de mim. Se você for examinar tudo que Cristo ensinou, a verdade de Deus revelada para o nosso conhecimento, por onde vamos ter a direção para chegar a Deus pelo conhecimento de Cristo, você vai ver que tudo que você está vivendo, praticando, sendo devoto, consagrando sua vida, dentro de escravidão, dentro de regra, dentro de normas, dentro de metas, dentro de sacrifício religioso, entregando sua vida na dependência de um sistema religioso, submisso à autoridade e o domínio dos homens, como se fosse a Deus. Se você conhecer e aprender de Cristo, você vai ser liberto desta vida maldita, religiosa, deste engano e desta mentira, que leva você a pensar que por aí você é de Deus, que por aí você está adorando e servindo a Deus, que por aí você é salvo, que por aí você está na vida santa para Deus. Se você aprender de Cristo, você vai conhecer a verdade. Quantas mentiras propagadas, pregadas, ensinadas e formadas no entendimento do povo dentro das igrejas que Jesus não ensinou. O povo é ensinado de que tem que viver ritual religioso, tem que cumprir o cerimonial, tem que viver os sacrifícios e obrigações,
tem que ir para o ambiente restrito, o lugar geográfico exclusivo para adorar a Deus, para servir a Deus. Tem que ser batizado, porque senão não é salvo. Dentro de água, pelo ritual cerimonial feito pelo homem. Tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado. Aí chegou alguém para mim e disse assim, o dízimo é bíblico. Eu digo é. O sábado é bíblico. Eu digo é. A circuncisão também é bíblica. As festas judaicas que era pedido para os judeus também é bíblica. Vocês vivem isso? Vocês vivem o que também é bíblico? Vocês são circuncidados? Vocês que querem guardar o sábado como regra para a lei, vocês são circuncidados? Vocês que querem viver a regra do dízimo, porque o dízimo foi antes da lei. A circuncisão também. Por que vocês também não se circuncidam? Por que vocês também não se submetem à circuncisão? Só querem pregar o dízimo, vocês, líderes religiosos. Também é bíblico o homem jogar o rosto no chão e encher a cabeça de cinza. Por que vocês não fazem isso? Também é bíblico pegar um animal e oferecer como sacrifício pelo pecado, a morte de um animal, indo a um líder no templo lá em Israel, também é bíblico. Por que vocês não fazem isso? Não, é só o dízimo. O importante é o dízimo. O importante é o sábado. Se você for pegar a Bíblia sem um contexto, dentro daquilo que Deus estabeleceu como regra para agora, que toda a humanidade seja salvo, se você for buscar viver o que está lá em Gênesis, Êxodo, se você for buscar viver o que está no Velho Testamento, você vai se perder da direção de Deus. O Velho Testamento era um pacto de Deus com o povo de Israel, chama-se Velha Aliança. Tudo que Deus pediu dentro de uma formalidade cerimônica ao povo de Israel não tem nada a ver com agora a nova aliança estabelecida através de Cristo. Nós temos que estar alicerçados na doutrina de Cristo. Aprendam uma coisa aqui. A sã doutrina, a doutrina que salva, que devemos andar nela para estar na salvação, é a doutrina através de tudo aquilo que Cristo trouxe, revelou, ensinou e mostrou para o homem pecador seguir como meio de esperança. Se você quiser guardar o sábado, vai ter que ir lá para Israel, adorar a Deus lá no templo. E o pior, não existe mais templo, foi destruído. Jesus profetizou essa destruição como final do pacto da velha aliança. Se você quiser viver dando dízimo, você tem que ir lá para o templo, que era lá que se dava o dízimo. Se você quiser, pastor, receber o dízimo, eu pergunto a você, você é da linhagem levita? Da tribo de Levi? Você é descendente de Arão? Hein, pastor? Os dízimos não era para nenhuma igrejinha ali, aqui ou acolá. Os dízimos não era para dar a nenhuma casinha aqui e acolá, que diz que é casa de Deus. O dízimo que era pedido na lei era para levar exclusivamente para o templo, onde estava lá os sacerdotes da linhagem da tribo de Levi, que foram reservados por Deus para esse ofício. O dízimo não é para dar nenhuma casinha que o homem levanta e diz que é sacerdote de Deus, porque não existe mais o ofício sacerdotal. Você quer viver a lei? Você está cumprindo o ritual da lei? Você está indo oferecer sacrifício de animal em algum lugar? Porque se você quiser viver a lei, você vai ter que viver tudo que a lei pedia. Tanto a cerimonial, como a lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Você consegue viver a lei para ser justificado por ela? Agora eu te digo uma coisa, você que quer ser justificado da lei, pela lei, guardando o sábado, vivendo as normas, as regras, querendo achar que cumpre os 10 mandamentos,
eu quero dizer uma coisa para você. Se você não cumprir toda a lei, você está em maldição. Você que quer viver pela lei. Sabe por que Cristo se fez maldito por nós? Que ele nasceu sob a lei. Como? Ele nasceu como judeu. Ele nasceu da descendência do povo judeu, sob a lei, que estavam na maldição da lei. Ele nasceu sobre a maldição da lei. Sabe por que ele venceu? Ele cumpriu, ele consumou a exigência de Deus, porque ele cumpriu tudo que a lei exigia, determinava. Ele cumpriu. Sabe para quê? Para que eu venha a ser justificado da maldição da lei, que é a consequência do pecado, a condenação eterna. Crendo nele, pela minha fé em Jesus, eu recebo, é ortogada em mim, a justificação, não pelo meu mérito, mas pelo mérito da morte de Cristo. E por fé, eu sou justificado, porque o fim da lei é Cristo. O fim da condenação, da maldição do pecado é Cristo. Para aquele que nele crê, não há mais condenação, não está debaixo de maldição. Quem crê em Jesus. Agora, se você acha que é judeu, quer viver como um judeu, guardando o pacto do Velho Testamento que não existe mais, foi abolido. Mas se você quer viver nessa maldição, você está em condenação. Se você acha que vai ser salvo guardando a lei, indo para templo, oferecendo sacrifício e adoração a Deus, buscando sacerdote, dando dízimo, vivendo o ritual da lei, guardando o sábado, você até agora está perdido de Cristo. Desviado de Cristo, caído da graça, porque até agora você não teve o conhecimento do amor, da graça, da misericórdia de Deus revelada para a humanidade. Por onde o homem é salvo? Se você quer continuar vivendo, achando que é salvo, porque guarda o ritual da lei, vive toda a prática religiosa, cumpre a formalidade religiosa, é de uma religião, vive esse e aquele sacrifício, vive cerimoniais, vive obrigações. Se você acha que vai ser salvo por isso, você continua perdido, julgado e condenado. Separado de Cristo estás. Não conheceu ainda a manifestação do amor de Deus. Não teve contemplação ainda do mistério de Deus que já foi revelado para nós em Cristo. Você ainda está com a mente cauterizada, oculta. O véu ainda está riado. Para você que aí acha que é judeu, quer viver guardando a lei. Quando você se converter a Cristo, aí o véu é tirado. Aí você vai contemplar a glória de Deus em favor da humanidade. Por onde você vai ser justificado? Por onde você será salvo e aceito por Deus? Não é por dentro de igreja. Não é por obra de igreja. Não é por sacrifício de igreja. Não é por mérito, por guardar e participar de cerimônia e de obrigação religiosa de igreja. É pela fé em Jesus Cristo. Jesus vai dizer: aprendam de mim, venham a mim. Quem crê em mim? Salvação não é por dentro de nenhuma obra obrigatória, religiosa. É por meio da fé em Jesus Cristo. Você precisa ser instruído, meu irmão. Só que onde você está aprendendo uma mentira que te escraviza dentro de uma vida submissa ao sistema religioso, levando você a viver práticas que os judeus não vivem mais, porque foi pedida na velha aliança aos judeus a obrigação do dízimo, guardar sábado, ir para o templo, buscar sacerdote, adorar a Deus ali, aqui e acolá. Isso não foi estabelecido por Jesus. Pois não, amigo? Pode subir. 3-0 minutos. Isso não foi estabelecido por Jesus. Jesus não ordenou isso para seus discípulos viver. Como hoje, os líderes das igrejas que diz que é o templo de Deus estão ordenando para o povo viver. Olha que contradição, irmão. Vai buscar aprender de Cristo, irmão. Para você ser liberto, irmão. Conheça a verdade e ande pela verdade. Esteja firmado na verdade, confiante na verdade, convicto da tua comunhão com Deus na verdade que é Cristo. Não é dentro de igreja, não é dentro de formalidade religiosa, cumprindo a obrigação e vendo o sacrifício de tolo dentro de igreja, achando que está em Deus. Pega o que Jesus ensinou, faça o que Jesus disse, aprendam de mim. Venha aprender com Cristo. Aqui você está sendo ensinado de Cristo.
Eu não estou levando ensino para você de valores de igreja, de tradição religiosa, de doutrina de homem. Eu estou levando para você o ensinamento de Cristo. Aprendam com Cristo. O apóstolo Paulo vai advertir os irmãos cristãos, judeu, que ainda estava dentro do vício da vida religiosa judaica. Paulo vai advertir os judeus que ainda estava guardando preceitos da velha aliança. Paulo vai dizer, irmãos, o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que nele crê, será justificado por meio da fé em Cristo. Quando vocês querem ver, estabelecendo uma vida com Deus, os méritos de Deus, dentro das suas virtudes, praticando isso, praticando aquilo, vocês têm rejeitado o meio que Deus estabelece para que isso o homem alcance. Aí o povo hoje está dentro das igrejas. Não, tem que fazer a campanha para alcançar a bênção de Deus. Tem que ir para a casa de Deus adorar a Deus. Tem que buscar a Deus no templo. Não, tem que ir para o templo, senão não encontra Deus. Tem que ser batizado para receber remissão de pecado dentro de água pelo homem que faz o batismo. Tem que tomar ceia para ter comunhão com a igreja. Tem que guardar o sábado, senão não é salvo, é o remanescente. É o sinal de quem é o povo verdadeiro de Deus. Quando vocês vivem tudo isso, vocês estão rejeitando a graça de Deus, o meio de justificação, a direção que Deus mostra para o homem chegar a Ele. É Jesus. Quando vocês vivem tudo isso, estão rejeitando Cristo, estão assumindo e estabelecendo, substituindo Cristo com outros meios adicionais, tirando Cristo, desfazendo da glória do sacrifício de Cristo, do mérito de Cristo, da sua morte, da sua obra consumada. A obra por onde o homem é salvo e justificado já foi consumada, foi feita, foi realizada. Mas o povo quer ser justificado pela sua obra. Penitência, flagelo, sacrifício, ritual religioso, vida formal de igreja, vida de devoção de igreja, vida de cumprir ordenança, obrigação, regra, norma que é estabelecida por igreja. O povo quer viver entendendo que vai ser recebido por Deus por esses caminhos. E aí é o que Paulo diz: da graça vocês têm caído. Creram em Jesus em vão. Porque crer em Jesus é crer com o conhecimento e o entendimento do que ele fez por nós, para nos levar a Deus. Como é que uma pessoa diz que crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus, é o meu Salvador. Mas está entendendo que quando não está na igreja está desviado de Deus. Olha que entendimento maldito. Como é que uma pessoa diz que crê em Jesus como seu Salvador, mas eu não tenho que ser batizado, senão eu não sou salvo, porque o pastor assim ensinou? Olha que entendimento maldito. Como é que uma pessoa diz que crê em Jesus, mas no entendimento dela, se não guardar o sábado, não é de Deus, não é salva, porque tem que guardar o sábado? Como é que uma pessoa diz que Jesus é o Salvador, eu creio em Jesus, mas acredita que se não estiver na igreja está desviado de Deus, não é de Deus, porque tem que estar na igreja, que é o lugar do salvo. O lugar de quem é salvo é estar em Cristo. Só é salvo quem está em Cristo, não é quem está em igreja. Está entendendo isso, irmão? O povo tem que aprender de Cristo. Agora, como vão aprender de Cristo? Se os homens não estão ensinando de Cristo. Os homens que dizem que é de Deus, que estão influenciando essa multidão de religiosos, a qual está seguindo esses homens. Esse povo está no anátema. Mas por que estão no anátema? Porque estão com o seu ouvido fechado para a verdade, coração endurecido, preso na incredulidade, cego guiado por cegos, rejeitando a luz de Deus e não aceitam o meio que Deus estabeleceu para que o homem seja salvo e justificado. Ficam buscando seus meios através de seus méritos, da sua vida religiosa, de suas obrigações e sacrifício religioso. Logo, continuam perdidos no mundo sem Deus e sem salvação. Porque estão rejeitando e desprezando o único meio de salvação que Deus, pelo seu amor, graça e misericórdia, estabeleceu, proporcionou para nós, seres humanos.
Quando uma pessoa, meu irmão, tem na mente dela que se ela não estiver na igreja não é salva, se ela não for batizada não é salva, se ela não estiver tomando ceia não tem comunhão com Deus, se ela não for para a igreja não busca Deus, se ela não for guardar o sábado, não der o dízimo, não tem salvação, não está se santificando, meu Deus do céu, essa pessoa está no conhecimento da verdade? Está não, irmão. Essa pessoa está nas trevas, o diabo tem cegado ela, tem impedido a verdade do Evangelho iluminar o entendimento dela. Por quê? Porque é a mentira que tem lugar no coração dela. A mentira pregada, anunciada, divulgada, formada pelos homens que diz que é homem de Deus dentro de igreja. Porque não estão levando esse povo a aprender de Cristo, a ser discípulo de Cristo, a conhecer o caminho e a verdade que liberta o homem para a vida com Deus, que é Cristo. Esse povo está sendo formado e ensinado com uma vida na dependência de igreja, trabalho, obrigação, como se fosse esse o mérito, o meio, o caminho para Deus, não é Cristo. Estão substituindo igrejas, vida religiosa, por Jesus. Isso é anátema, viu, irmão? Então, aprenda de Cristo, conheça a verdade e seja liberto. Examine, a partir de Cristo, a verdade que liberta, porque foi Ele que trouxe para você alcançar a graça. A graça e a verdade vieram por Jesus.